Contemplando esse céu maravilhoso, hoje vamos falar de instrumentos ópticos, esse assunto maravilhoso, na nossa penúltima aula de óptica. Vamos comigo! Qualquer dúvida da nossa aula de hoje pode ser enviada aí nesse projeto maravilhoso do IF para o e-mail institucional carlo.sergio@escolar.ifrn.edu.br ou mesmo para o nosso WhatsApp. Objetivos da aula de hoje: compreender as aplicações das lentes e prismas no nosso dia a dia. Iniciamos com a lupa, instrumento óptico já utilizado na nossa aula anterior de lentes. A lupa, para que forme uma imagem virtual direta ou direita e maior, ela tem que estar posicionada entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente, como a gente já discutiu naquele exercício 3 de lentes. Um outro instrumento óptico que também nós estudamos na aula anterior é o projetor de slides. O projetor de slides, ele precisa formar uma imagem real, invertida e maior, projetada em uma tela. Para isso acontecer, já vimos na aula anterior, esse instrumento óptico deve ter o seu objeto posicionado entre o foco e o ponto antiprincipal. Sendo uma lente convergente, a imagem formada, como já vimos, é real, invertida e maior. A novidade é a máquina fotográfica. A maioria das máquinas hoje são digitais. Mas o princípio básico da máquina fotográfica consiste em colocar o objeto aonde, hein, Carlos? Além do ponto antiprincipal. Porque colocando um objeto além do ponto antiprincipal e sendo uma lente convergente, você sabe que a imagem formada é real, invertida e menor. Ela é projetada em um filme a ser revelado. Por isso que é uma imagem real. Fazendo uma analogia entre a máquina fotográfica e o olho humano, nós destacamos algumas coisas interessantes. Carlos, o que é a objetiva da máquina fotográfica? É nada mais, nada menos do que a lente convergente do olho humano. O que é o obturador? É aquilo que abre e fecha para controlar a entrada da luz. E o diafragma, ele regula a quantidade de luz que entra, aumentando ou diminuindo o espaço. E o filme faz o papel do anteparo. Essa analogia com o olho humano será melhor compreendida na nossa próxima aula, que vai tratar exatamente do olho humano. Então, no primeiro momento, basta que você entenda que a máquina fotográfica é muito parecida com o olho humano, formando uma imagem real, invertida e menor. No caso da máquina fotográfica, é lá no filme. No caso do olho humano, é na retina. Maiores detalhes na nossa próxima aula. Falando agora do microscópio composto. Esse instrumento óptico composto de duas lentes convergentes, uma objetiva e uma ocular. Então vamos entender como é que funciona o microscópio composto? Carlos, comigo aí. São lentes convergentes. A primeira é uma objetiva que tem foco na ordem de milímetros. Então, olhem bem, gente, o F1 ele é pequenininho, tá vendo? O foco é na ordem de milímetros. E essa primeira lente objetiva, o objeto tem que se posicionar além do foco, especificamente entre o foco e o ponto antiprincipal. Por quê, Carlos? Porque aí, gente, ela vai formar uma imagem aqui, ó, a linha belinha real invertida e maior. Carlos, de novo, toda vida que o objeto fica entre o foco e o ponto antiprincipal, nós temos uma imagem real invertida e maior. Você lembra que isso acontecia no projetor de slides, tá? E essa imagem formada pela objetiva, ela vai servir de objeto agora para uma ocular, que tem um foco maior do que o da objetiva. Observe que F2, a distância do foco até a ocular, é maior que a distância do foco 1 até a objetiva, que é o foco da objetiva. E você sabe que para que essa imagem seja maior, é necessário que ele esteja entre o foco da ocular e o próprio centro óptico da ocular, ou seja, a lente ocular. Se isso acontecer, gente, a imagem formada é virtual, direta e maior. Então, deixa eu ver se eu entendi. A lente objetiva forma uma primeira imagem maior e invertida, e essa imagem da objetiva funciona como objeto para ocular. E você sabe que quando esse objeto agora, que era a imagem da objetiva, está entre o foco e a ocular, a imagem é virtual, direta e maior.
Então, o microscópio aumenta duas vezes. Na primeira vez, formando uma imagem real invertida e maior, e na segunda vez, com essa imagem sendo objeto para ocular, fornecendo uma imagem virtual direta ou direita e maior. Ou seja, a ocular funciona como uma lupa. Entendi, Carlos. Muito bem. Características interessantes. Como é que eu calculo o aumento do microscópio composto? Vamos começar pelo aumento da objetiva, que fornece uma imagem real invertida e maior, por isso que é menos. Para calcular o aumento da objetiva, basta dividir o tamanho da imagem formada A', B' pelo tamanho do objeto AB. O sinal menos é porque é invertida. E agora, como calcular o aumento da ocular? É só dividir o tamanho da imagem da ocular, A', B', pelo tamanho do objeto, que é a imagem da objetiva, agora objeto para ocular. Esse objeto tem tamanho A', B'. Observe que o sinal fica positivo, porque a imagem não inverteu, ela manteve a mesma orientação. Então, se eu quiser calcular o aumento total, você concorda que é só fazer tamanho final A', B', pelo tamanho inicial do objeto AB? Observe que o menos é porque, em relação ao objeto AB, a imagem final A', 2B' é invertida. Então, o aumento do microscópio é menos tamanho da imagem final pelo tamanho do objeto. Luneta astronômica. Agora nós vamos falar do telescópio refrator. Observe que a luneta astronômica é um pouquinho diferente do microscópio composto. Percebeu que ela é maior do que o microscópio, o tamanho dela? Por que isso acontece, Carlão? Porque agora vamos lá. Também são lentes convergentes, a objetiva e a ocular. A primeira lente, que é a objetiva, tem um foco gigantesco na ordem de metros. Então, observe o F1. Olha o tamanho do foco da objetiva como é grande, gente. Tá vendo o mouse aqui comigo, gente? F1. O foco é muito grande. E o objeto está no infinito. Então, lembrando da nossa aula de lentes, aquela questão 3 da lupa, lembra? Quando o objeto estava no infinito, por exemplo, os raios do Sol vêm do infinito, a imagem se forma no foco da objetiva. E a imagem é real, invertida e maior. A imagem se forma no foco porque os raios de luz são paralelos. Então vamos lá. Carro, objeto no infinito, reage, imagem real invertida no foco da objetiva. Aí eu pergunto a você, se eu quero aumentar essa imagem formada de um objeto no infinito, esse objeto tem que ficar onde? Entre o foco da ocular e a própria ocular. Mais uma vez funcionando como uma lente. Então a ocular agora que tem um foco menor que a objetiva, observe, ó, FO2 é um foco menor do que o F1 da objetiva. E esse objeto tem que se posicionar onde? Entre o foco da ocular e a ocular. Observe que tanto no microscópio composto como na luneta astronômica, a imagem da objetiva, que agora é objeto para ocular, esse objeto tem que ficar entre o foco da ocular e a lente, porque funciona como uma lupa. Lembra? Para fornecer uma imagem final e 2 virtual, direta e maior. Então, ó, os raios de luz vêm paralelos, passam pelo foco da ocular e passando pelo centro óptico sem desvio, formou uma imagem final e 2. Então, em ambos os casos, a imagem da objetiva, que agora é objeto para ocular, tem que ficar entre o foco da ocular e a própria ocular. Carlos, dá para calcular o aumento da luneta astronômica ou telescópio refrator? Dá. Pode-se demonstrar que a divisão do foco da objetiva, que é maior na ordem de metros, pelo foco da ocular na ordem de centímetros. Observe que é positivo porque a orientação se manteve. Muito bem, Carlos. E uma curiosidade sobre a luneta astronômica, o telescópio refrator, gente, é que Galileu fez uma adaptação. Ao invés da ocular ser uma lente convergente, ele utilizou uma lente divergente para inverter a imagem e ela ficar direta em relação ao observador. Então, a única diferença que Galileu adaptou em relação a Kepler é que a ocular, em vez de ser uma segunda lente convergente, a objetiva continua sendo convergente, ele usou uma ocular divergente para que a imagem seja invertida em relação à imagem da objetiva e aí o observador possa ver uma imagem
direta, tá bom? Apenas essa curiosidade para você. E o telescópio refletor, mais uma evolução dos instrumentos ópticos. Esse aí foi uma inovação feita por um cara chamado Isaac Newton. Então vamos observar o que aconteceu de diferente no telescópio refletor. Devido à distorção das imagens para a fabricação de lentes de grandes portes, ocorreu a substituição pelo espelho côncavo. Então, gente, Isaac Newton, ao invés da objetiva ser uma lente convergente, ele utilizou um espelho côncavo. Daí o porquê o nome ser telescópio refletor, porque vai refletir a imagem. Acompanhe comigo o que eu escrevi. Um telescópio refletor é um instrumento óptico que tem um espelho côncavo como objetiva, ao contrário dos anteriores que utilizavam uma lente convergente na objetiva. Concorda comigo? Muito bem, Carlos. Que sua objetiva era uma lente convergente. Então vejam, o primeiro instrumento que era objetiva, ao invés de ser uma lente convergente, passa a ser um espelho côncavo. Tá, Carlos, e o que significa B e C? Vamos discutir isso agora. O espelho côncavo A, substituindo a lente convergente da objetiva, estando no fundo do tubo, recebe a luz paralela de um objeto bem distante, reflete-se para um espelho plano B, que por sua vez reflete novamente para a lente ocular, que aí você já sabe que a lente ocular, sendo uma lente convergente, vai fornecer uma imagem com aquela condição do objeto estar entre o foco e ela, uma imagem virtual, direta e maior. Carlos, muito interessante. E os telescópios refletores, gente, são exatamente os dois principais. O Hubble, que já foi desativado, que vê até os confins do universo, e o mais recente deles, o James Webb, que está redefinindo a idade do universo, sendo maior que 13,5 bilhões de anos, porque ele está vendo imagens que estão a mais do que 3,5 bilhões de anos-luz, que nós já discutimos na nossa aula introdutória de óptica. Então, tanto o Hubble como o James Webb são telescópios refletores, em que a objetiva é o espelho côncavo e a ocular continua sendo a lente convergente. Gostei, viu, Carlos? Muito massa. E os binóculos, para a gente encerrar essa parte teórica, gente, tem como princípio o funcionamento das lunetas, utilizando espelhos ou prismas de reflexão total com um único objetivo, é encurtar a distância entre as duas lentes objetivas e ocular, fazendo com que o tamanho seja menor. Então veja que aquela luneta astronômica, o tamanho era bem grande, né? E o binóculo consegue diminuir o tamanho porque ele vai fazendo com que a luz sofra desvios através de prismas de reflexão total ou mesmo espelhos planos, mas continua tendo as lentes objetiva e ocular, lentes convergentes. Gostei, viu, Carlos? Muito massa. Galera, peço que você só comece os exercícios depois que fazer todas as observações e todas as anotações referentes a todos os instrumentos ópticos que a gente viu. Então, bora comigo agora? Trago para vocês uma primeira questão sobre máquina fotográfica rudimentar, muito interessante, uma questão lá de Minas Gerais. Usando uma lente convergente, José Geraldo construiu uma câmera fotográfica simplificada, cuja parte óptica está esboçada nessa figura. Nós temos um filme e temos uma lente que pode se mover para lá e para cá, já que tem uma distância X aqui, ok? Ele deseja instalar um mecanismo para mover a lente ao longo de um intervalo de comprimento X, de modo que possa aproximá-la ou afastá-la do filme, e assim conseguir formar sobre este imagens nítidas. Sabe-se que a distância focal da lente usada é de 4 centímetros e que essa câmera é capaz de fotografar objetos à frente dela, situados a qualquer distância igual ou superior a 20 centímetros da lente, ou seja, distância mínima do objeto 20 centímetros e a distância máxima o infinito. Você já sabe que quando o objeto está no infinito, os raios são paralelos e a imagem se forma no foco. Lembra desse detalhe? Considerando-se essas informações, determine o valor de x. Galera, para resolver a questão, vamos começar com o objeto no infinito. Sabemos que quando o objeto está no infinito, a imagem se forma no foco. Acompanhe comigo
Para um objeto no infinito, a posição da imagem, ou seja, do filme, corresponde à distância focal da lente. Então, com isso, eu descubro que a distância focal da lente é a própria distância da imagem à lente, porque o objeto está no infinito. Então, esse é um detalhe interessante. Quando o objeto está no infinito, gente, a distância da imagem à lente é o próprio foco da lente. Então, essa informação de objeto no infinito é para me dizer que o foco da lente é 4 centímetros. Nunca esqueça disso, tá? E agora vamos ao segundo caso, que é exatamente quando o objeto não está mais no infinito. O objeto agora está a 20 centímetros da lente. Então, acompanhe comigo. Para um objeto a 20 centímetros da lente, a imagem, ou seja, a posição do filme, está a uma distância de 4 centímetros, distância mínima do filme, adicionada ao deslocamento da lente. Carlos, não entendi. Por que é que quando o objeto se aproxima da lente, a distância da imagem à lente tem que mudar? Galera, preste atenção. Você conhece essa fórmula aqui, né? A equação de Gauss. 1 sobre o foco, que é constante, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, observe. Quando eu aproximo o objeto antes estava no infinito. Agora, ele está só a 20 centímetros da lente. Imagine, ó, sou eu, né? Ó, Carlão aqui, ó. Eu estou a 20 centímetros da lente. Então, gente, a distância do objeto à lente diminuiu. Matematicamente, o P' tem que aumentar. Gente, você tem uma igualdade aqui. A soma de dois termos. Se um deles diminui, o outro tem que aumentar para garantir o valor constante do lado esquerdo. Então, em resumo, quando a distância de um objeto à lente diminui, o P' tem que aumentar. É por isso que a lente que estava com a imagem se formando a 4 centímetros dela, agora vai ser 4 mais o deslocamento. Por que a lente se desloca? Deixa eu ver se você entendeu. Porque ao diminuir P, o P' tem que aumentar. Então, como antes o P' era 4 e agora tem que aumentar, é 4 mais o deslocamento da lente x. Então, o deslocamento da lente x ocorreu porque a distância do objeto à lente diminuiu. Agora vai ficar fácil de você encontrar o x. Sabe por quê? O foco você já sabe que é 4. O P é a distância do objeto à lente, que é 20. É onde Carlão está da lente. E o P' vai ser o quê? X mais 4. Por que x mais 4? Os 4 centímetros de antes, quando o objeto estava no infinito, mais o x, porque o P' tem que aumentar. Como é que a gente resolve isso aqui, gente? 1 sobre 4, 1 sobre 20 passa para o primeiro membro, 1 sobre 4 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre x mais 4. Vamos tirar o mínimo entre 20 e 4, que é 20. 20 por 4 é 5 vezes 1, 5. 20 por 20 é 1 vezes 1, 1. Então, 5 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre x mais 4. Então, aqui ficou que 4 sobre 20 é igual a 1 sobre x mais 4. Carlos, podemos agora simplificar, né? 4 sobre 20, opcional. Vou dividir por 4 o numerador e por 4 o denominador. Fica 1/5. Então, 1/5 é igual a 1 sobre x mais 4. E agora, o que é que eu faço? Carlos, continuando. Se 1 é igual a 1 no numerador, como aqui tem o igual, x mais 4 tem que ser igual a 5. Então, passando 4 para o outro lado, pois bem, gente, x é 1 centímetro é de quanto a lente tem que se deslocar de um objeto no infinito até 20 centímetros da lente. Percebeu o detalhe? Portanto, resposta 1 centímetro. Então, você percebeu o detalhe da questão, né? Como o foco é constante, ao diminuir P, P' aumenta. Por isso que a lente teve que se afastar do filme. Tá aí, Carlos? Gostei, viu? Questão número 2, questão espetacular. Vamos comigo. O telescópio newtoniano, diferentemente do telescópio que utiliza apenas lentes de aumento para aproximar as imagens, usa um espelho esférico ou parabólico para captar a luz. A imagem refletida pelo espelho é captada por uma lente objetiva que é responsável pelo foco. A figura abaixo é uma representação do telescópio newtoniano. Lembra que a gente já comentou isso? Os elementos ópticos indicados por A de amor, B de bola e C de casa são, já vimos na teoria, né? A objetiva é substituída por um espelho côncavo, que é o A. B é um espelho plano. E C, você ainda lembra o que é? A eterna lente convergente ocular para dar uma imagem virtual direta e maior. Portanto, a alternativa correta, né, gente? A, espelho côncavo. B, espelho plano, já vimos na teoria, você já fez as anotações. E o C é a lente convergente ocular. Portanto, letra A. Carlos, que massa, caiu igualzinho, né?
Pois é. Vamos agora a uma de luneta astronômica. Você fez as observações, né, gente, de luneta astronômica? Então vamos à luneta astronômica. O esquema a seguir mostra a formação da imagem de uma luneta astronômica. Só revisando, o foco da objetiva faz com que de um objeto no infinito se forme no foco dela. E essa imagem formada, que agora é objeto para ocular, vai estar entre o foco da ocular e a lente, formando imagem final virtual, direta e maior. Foi isso que nós vimos da luneta astronômica, né? Numa certa luneta, as distâncias focais da objetiva e da ocular são, respectivamente, 60 centímetros e 30 centímetros. Veja que o foco da objetiva na luneta astronômica é maior do que o foco da ocular, né? E a distância entre elas, a objetiva e a ocular, é 80 centímetros. Nessa luneta, a imagem final de um astro no infinito distante se forma a que distância? Ou da objetiva ou da ocular. Então, vamos resolver a questão. Com muita calma. Sabemos que a imagem da objetiva forma-se no seu foco. Sim, de um objeto que está no infinito, a imagem se forma no foco da objetiva. Deste modo, esta imagem da objetiva agora é objeto para o ocular. Ela vai estar, segundo o enunciado, a 20 centímetros da ocular. Por quê, Carlos? Porque a distância entre a objetiva e a ocular é 80. Então, preste atenção, gente. O enunciado me disse que a distância entre a objetiva e a ocular é 80. Como o foco da objetiva é 60 e a imagem se forma no foco da objetiva, ela vai estar o que falta para a ocular. Então, é muito interessante você perceber por que a distância da imagem formada pela objetiva, agora objeto para a ocular, está a 20 centímetros. Porque como a distância entre a objetiva e a ocular é 80, está no enunciado, e o foco da objetiva é 60, o que está faltando para chegar na ocular é os 20 centímetros. Então, gente, eu tenho a distância do objeto para a ocular. Esse objeto é a imagem da objetiva, que é objeto para a ocular. Ele agora está a 20 centímetros da ocular. E qual é o foco da ocular, gente? 30 centímetros. E aí, Carlos, foi dito no enunciado que o foco da ocular é 30 centímetros. E ele é uma lente convergente. Então, eu pergunto a você, se eu tenho a distância do objeto para a ocular, que é 20 centímetros, e tenho o foco da ocular, que é positivo, porque é a lente convergente, que é 30 centímetros, eu não consigo saber onde é que a imagem vai se formar? Observe que isso aqui funciona como uma lente. Raios de luz paralelo, vai para o foco da ocular e passou pelo centro óptico sem desvio. Então, gente, está aqui a imagem final formada e tem como achar P2'. É só usar quem? Diga aí, quem eu vou usar? Gauss. 1 sobre o foco da ocular é igual a 1 sobre a distância do objeto para a ocular, que eu chamei de P2, por 1 sobre a distância da imagem ocular, que é o P2'. Então, fazendo a conta, 1 sobre 30, foco da ocular, 1 sobre 20, distância do objeto ao ocular, mais 1 sobre P2'. Vamos passar 1 sobre 20 para o primeiro membro, 1 sobre 30 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P2'. Tirando o mínimo entre 30 e 20 é 60, né, gente? Tira o mínimo aí. 30, 20, por 2, depois por 2 de novo, aí dá 60. 60 por 30 é 2, vezes 1 dá 2. 60 por 20 é 3 vezes 1 dá 3. Então, ficou 2 menos 3 sobre 60 é igual a 1 sobre P2'. Então, aqui em cima, menos 1 sobre 60 é igual a 1 sobre P2'. Cruze aí, Carlão. Cruzou, multiplicou por menos 1. Achei a distância da imagem ocular. A imagem se forma a 60 centímetros da ocular. Carlos, letra E. Gostei, viu, Carlos? É só lembrar, né, Carlos, que na luneta astronômica, o objeto no infinito, a imagem se forma no foco da objetiva. E agora, gente, vamos fazer uma do microscópio composto. Carlos, como é que funciona o microscópio composto? A gente já sabe. Eles são formados por duas lentes que não estão juntas, ou seja, estão separadas, que recebem, respectivamente, as denominações de lentes objetiva e ocular, ambas convergentes, não é isso? A figura abaixo mostra uma imagem de raio-x desse aparelho. O objetivo de se utilizar duas lentes dispostas dessa forma é que a lente ocular ampliará a imagem de objeto que a lente objetiva já deixou maior. É isso mesmo. A objetiva fornece uma primeira imagem real invertida maior e a ocular aumenta ainda mais porque funciona como uma lupa.
não é isso? E dessa forma eu consigo aumentos bem significativos. Imagina uma estrutura vegetal esférica de diâmetro 4 milímetros, sendo colocada a 1 centímetro da lente objetiva. A imagem final observada tem diâmetro 0,4 metros, observe que é bem maior que 4 milímetros, porque 0,4 metros, se eu multiplicar por 1000, 1 metro tem 1000 milímetros, dá 400 milímetros, gente. E vai se encontrar agora a meio metro da lente ocular. Sendo a distância entre as duas lentes, veja a semelhança com a questão anterior, de 30 centímetros, determine a ampliação da imagem realizada apenas pela lente objetiva. Fazendo um resumo da questão para você, tá? Imagine uma estrutura vegetal esférica de diâmetro 4 milímetros, essa é a altura do objeto, sendo colocada a 1 centímetro da lente objetiva. Essa é a distância do objeto ao objetivo. A imagem final observada tem um tamanho agora de 0,4 metros ou 400 milímetros. Essa é a altura da imagem e que vai se encontrar a meio metro da lente ocular, ou seja, 50 centímetros, porque 1 metro tem 100 centímetros. E a distância entre as lentes é 30 centímetros. Então, esse resumo aqui é para a gente se basear no nosso desenho. Você ainda lembra como é o desenho do microscópio composto? Volte para a nossa teoria. O objeto de 4 milímetros, que é o diâmetro da estrutura vegetal, está a 1 centímetro da lente objetiva. A imagem se forma a uma distância da objetiva que eu não sei, P1', e essa imagem da objetiva funciona como objeto para ocular. E esse objeto tem que estar entre o foco da ocular e a lente. Lembre, a ocular, a distância da imagem que a objetiva formou, que é objeto para ocular, sempre tem que estar entre o foco da ocular e a lente para que a imagem final seja virtual, direta e maior. Então, essa imagem da objetiva, agora objeto para ocular, está a uma distância da ocular que eu não sei. Eu fiz aqui o raio de luz, todo o raio paralelo, passa pelo foco da ocular, ó, F2 é maior que F1, tá vendo que F2 é bem maior que F1, e forma uma imagem lá atrás, ó, que tem altura de 400 milímetros. Negativa, porque se eu comecei com a imagem direta e a objetiva inverteu e a ocular manteve, ele vai ficar negativo. E essa imagem se forma, segundo o enunciado, a meio metro da ocular, que eu já transformei para centímetros. Então, observe, gente, que eu vou fazer o seguinte na questão. Tudo que for distância vai estar em centímetro e tudo que for altura vai estar em milímetro. Isso vai facilitar as contas. Se você quisesse trabalhar tudo em centímetro ou tudo em milímetro, poderia, tá? Como eu estou trabalhando com proporções, repetindo, tudo que for distância eu vou trabalhar em centímetro, tudo que for altura eu vou trabalhar em milímetros. Então, agora a gente já pode iniciar a solução da questão colocando os dados: altura do objeto 4 milímetros, distância do objeto ao ocular 1 centímetro, distância entre a objetiva e a ocular 30 centímetros, P2', distância final da imagem em relação ao ocular, menos meio metro, porque é uma imagem virtual, namoro virtual. Que imagem você tem de um namoro virtual? Negativo, né? Menos 50 centímetros, que é virtual. A altura da imagem também negativa, porque toda imagem direta é virtual, toda imagem invertida é real. Como agora a imagem está de cabeça para baixo, negativo, menos 0,4 metros, menos 400 milímetros. A orientação, como ela está de cabeça para baixo, vai ser negativo, tá? Aqui não vale aquela observação que P2' e I2' e tem sinais contrários, porque a imagem virtual se formou de cabeça para baixo, né? Então, fique atento a esse detalhe. Ele quer saber qual é o aumento da objetiva. Então, vamos começar, cara. Primeira coisa que eu vou fazer é aumento linear total do microscópio. Eu já tenho a altura final da imagem, que é menos 400 milímetros, e tenho a altura do objeto, que é 4 milímetros. Então, eu posso calcular o aumento dividindo I2 por A1. Imagem final pela altura do objeto inicial. É o aumento total do microscópio. Evidentemente, vai ser negativo, porque a imagem está invertida em relação ao objeto. Então, menos 400 por 4, tudo em milímetros, porque se refere à altura, eu tenho que o aumento do microscópio é menos 100. Posso calcular agora, Carlos, o aumento da objetiva. Como é que eu vou calcular o aumento da objetiva? Eu vou mexer com as distâncias, tá? Então, eu tenho
P1', distância da imagem objetiva, e tenho P1, distância do objeto objetivo. A fórmula do aumento envolvendo distâncias é menos P1', distância da imagem objetiva, por P1. Qual o detalhe que você tem que ficar atento, gente? Eu não tenho P1', mas eu estou vendo que a distância entre o objetivo e o ocular, que é 30 centímetros, é P1' mais P2, que é a distância da imagem, agora objeto para ocular, até ocular. Então, daqui eu posso escrever, gente, o seguinte, né? Só voltando aqui, que 30 é igual a P1' mais P2. Então, eu posso isolar P1' escrevendo como 30 menos P2. Então, no lugar de P1', que eu não tenho, posso escrever como sendo a distância entre o objetivo e o ocular, que é 30, menos P2. Então, aqui vai ficar que o aumento do objetivo é menos, quem é P1', Carlos? 30 menos P2 sobre 1. Só fazendo uma troca de sinais aqui, menos com mais é menos e menos com menos é mais, o aumento da objetiva vai ficar o quê? P2 menos 30. E, finalmente, gente, o aumento da ocular. Carlos, como é que você acha o aumento da ocular relacionando distâncias mais uma vez? Menos distância da imagem ao ocular dividido pela distância do objeto ao ocular. P2' eu já tenho, menos 50, e P2 eu não tenho. Então, lá vou eu, aumento da ocular vai ser menos P2', que é menos 50, por P2. Menos com menos é mais, aumento da ocular 50 sobre P2. Agora você entende porque na hora de fazer o aumento linear da objetiva, eu tive que substituir P1' por 30 menos P2, para ficar só a incógnita P2. Porque senão, gente, eu ficaria com duas incógnitas, P1' e P2. Então, princípio básico da matemática. Só posso resolver as coisas quando eu tenho uma incógnita. É por isso que P1' eu substituí por 30 menos P2. E agora você sabe que o aumento do microscópio é o produto do aumento da objetiva pelo ocular. Ao multiplicar os dois aumentos, eu tenho um aumento total. Então, resumindo, lá vou eu. Aumento linear do microscópio é o produto do aumento da objetiva pelo aumento da ocular. Então, lá vou eu. Menos 100 é igual. Qual é o aumento da objetiva? P2 menos 30. Qual é o aumento da ocular? 50 sobre P2. Vamos passar o P2 para o outro lado, que está dividindo, fica menos 100 P2, e aqui fica P2 menos 30 vezes 50. Desenvolvendo aqui, ó, P2 vezes 50 é 50 P2, 30 vezes 50, menos com mais é menos. Então, passando agora menos 100 P2 para o outro lado e menos 1.500 para o outro lado, 150 P2 é 1.500. Achei a distância do objeto para o ocular, que é 10 centímetros. Mas não é isso que ele quer. Ele quer o aumento linear da objetiva. Se você tiver P2, você pode substituir na equação 2 para achar o aumento da objetiva. Vamos fazer isso comigo? P2 você sabe que é 10, 10 menos 30, aumento da objetiva menos 20. O sinal menos é porque o microscópio composto forma uma imagem real invertida e maior. O sinal menos quer dizer que a imagem foi invertida em relação ao objeto. Portanto, a alternativa correta, aumento da objetiva menos 20, nem tem alternativa, né? Era questão discursiva, gente. Então, desculpa, aumento da objetiva menos 20. Gostei, viu, Carlos? Questão número 5. De onde é, gente? Física do dia a dia. O Enem nos presenteia com essa excepcional questão, mostrando que você tem que estar dominando todos os assuntos. A aquisição de um telescópio deve levar em consideração diversos fatores, entre os quais estão o aumento angular, a resolução ou o poder de separação e a magnitude limite. O aumento angular informa quantas vezes mais próximos de nós percebemos o objeto observado e é calculado como sendo a divisão, ou seja, a razão, entre as distâncias focais da objetiva f1 e da ocular f2. A resolução do telescópio, que a gente chama de P, vai informar o menor ângulo que deve existir entre dois pontos observados para que seja possível distingui-los. A magnitude limite, por sua vez, representado por M de Maria, indica o menor brilho que um telescópio pode captar. Os valores numéricos do poder de resolução P e da magnitude limite M são dados pelas expressões. P é 12 dividido por D maiúsculo e o M, por incrível que pareça, uma função logarítmica. Matemática é show. 7,1 mais 5 que multiplica log de D, em que D
é o valor numérico do diâmetro da objetiva do telescópio que tem que ser expresso em centímetros. Então, gente, não adianta você passar o vídeo sem antes anotar tudo com as observações minuciosas que tenho enunciado. Feito isso, ao realizar a observação de um planeta distante de baixa luminosidade, não se obteve uma imagem nítida. Para melhorar a qualidade dessa observação, o que é que eu tenho que fazer com os valores do diâmetro da objetiva, de f1, foco da objetiva, e de f2, foco da ocular, para que eu possa ter uma melhor visualização, né? Eu quero ter uma visão nítida. E aí, Carlos, vamos começar a resolução da questão. Revisando as expressões. Resolução do telescópio, ou seja, o menor ângulo que consegue ver, é 12 dividido pelo diâmetro da objetiva. E a magnitude limite é 7,1 mais 5 vezes o log do diâmetro da objetiva. Então, para melhorar a qualidade pelas expressões, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aumentar o diâmetro da objetiva. Por quê, Carlos? Porque assim, gente, ao aumentar D, eu diminuo P, ou seja, menor ângulo. Com o menor ângulo, eu consigo distinguir melhor dois pontos. Olha o detalhe, gente. Menor ângulo quer dizer que com o ângulo sendo menor, eu consigo distinguir mais, fica mais nítido. Ah, entendi, Carlos. E aumentar M, porque aumentando D, M aumenta, e significa dizer que o aumento de M significa dizer que eu consigo captar menores brilhos. Porque maior magnitude limite, eu consigo captar luzes menos brilhantes. Então, ao aumentar D, eu consigo aumentar a resolução, porque eu diminuo o ângulo, permitindo uma visão mais nítida de pontos próximos e consigo captar menores brilhos pelo aumento da magnitude. Entendi, Carlos. E o outro detalhe é aumentar o aumento angular. Para isso, como ambos os focos são positivos, que são lentes convergentes, se eu quero ter uma divisão maior, eu aumento o numerador e diminuo o denominador, né? Se eu dividir por um valor menor, o A aumenta. Então, ao aumentar F1 e diminuir F2, eu aumento o aumento angular, melhorando assim a qualidade. Então, de posse disso, né, gente? Aumento D para que eu possa aumentar o poder de resolução e aumentar a magnitude limite. Aumento o foco da objetiva e diminuo o foco da ocular. Portanto, letra A. Tá aí, Carlos. Gostei da questão. E a nossa última questão, chegando aí aos nossos 36 minutos de aula, vamos falar sobre o binóculo. O local de guarnecimento do serviço de vigia dos navios, serviço em geral concorrido por militares nas graduações de marinheiro em cabo, dá-se em um dos pontos mais altos do navio para obtenção de uma visão privilegiada. O serviço consta em informal oficial que está no controle do navio todas as embarcações e aeronaves avistadas, bem como qualquer anormalidade que porventura perceba. Para auxiliar na condução do serviço, o militar no posto de vigia conta com o auxílio do binóculo. Os binóculos, em geral, são compostos por um arranjo de lentes convergentes, já vimos, objetivo e ocular, e um conjunto de prismas, né, de reflexão total, que poderia também incluir os espelhos planos, né, como a gente viu. Com relação à lente convergente, estando um objeto bem distante da lente, ou seja, objeto situado além do ponto que dista o dobro da distância focal, então observe, dobro da distância focal é o ponto antiprincipal. Então ele está dizendo que o objeto está além do ponto antiprincipal, que é o dobro da distância focal. É correto afirmar que a imagem fornecida por essa lente acabou se tornando uma questão de lentes, né, gente? Como é a imagem formada por uma lente convergente, quando o objeto está além do ponto antiprincipal? Isso mesmo. Objeto além do ponto antiprincipal, a imagem formada é real, invertida e menor. Característica da lente convergente quando o objeto está além do ponto antiprincipal. Beleza? Que é exatamente o que acontece também na máquina fotográfica e no nosso olho humano. Está aí, invertida, real e menor que o objeto. Letra E. E aí, gente, a aula que exigiu muito de você, né? Muitas informações importantes. Você precisaria antes ter assistido a aula de lentes, tá? Turma de refrigeração, se encontramos aí na nossa aula do dia 11 de maio para a gente dar uma retrospectiva geral, tá bom? Abraço bem grande. Até a nossa aula de ótica da visão. Tchau!